E começa agora o Bom Dia Ministro. Eu lembro a você que essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Você que nos ouve, se quiser, também pode nos ver. Estamos ao vivo pelo canal Gov e também no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/canalgov. Estamos também com a nossa agência de notícias no ar. Acesse agenciagov.ebc.com.br, assista a nossa programação ao vivo e leia todas as notícias do Executivo que impactam na sua vida. O nosso convidado de hoje é baiano de Salvador, economista formado pela Universidade Federal da Bahia. Rui Costa tem 60 anos, iniciou sua carreira profissional trabalhando no Polo Petroquímico de Camaçari, onde teve seu primeiro contato com as atividades sindicais. Mais tarde, se tornou diretor do Sindicato dos Químicos e Petroleiros da Bahia. Em 2004, foi eleito vereador de Salvador e durante seu mandato na Câmara Municipal, interrompeu as atividades para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Bahia, a convite do então governador Jacques Wagner. Nas eleições de 2010, foi eleito deputado federal pelo PT. Entre 2012 e abril de 2014, se licenciou para assumir também como secretário na Bahia, secretário da Casa Civil, no segundo mandato de Jacques Wagner. Rui Costa foi governador da Bahia, eleito em 2014 e reeleito as duas vezes em primeiro turno. Atualmente, é ele quem comanda a Casa Civil da Presidência da República. Prazer recebê-lo. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Bom dia a todo o Brasil. É um prazer estar aqui hoje nesse bate-papo. Ministro, o prazer é nosso. Na sexta-feira foi lançado o PAC, né? O PAC 3, né? A terceira vez que o programa é lançado. Os números são gigantescos, né? Trilhões de reais serão investidos. Queria que o senhor nos explicasse o que muda nesse PAC, né? Como não repetir os erros do passado, né? No passado, o PAC acabou não entregando tantas obras quanto a expectativa. E agora, ministro, o que muda? Olha, primeiro vamos deixar esclarecer para aquelas pessoas que já ouviram a palavra PAC o que significa isso. É um plano de investimentos em todas as áreas, educação, saúde, infraestrutura, logística, que inclui aí aeroportos, estradas, portos, enfim, são ações para melhorar a vida das pessoas, melhorar a qualidade de vida, melhorar a geração de emprego, reduzir o custo da produção no Brasil, o custo da produção agrícola, industrial, reduzir o custo do comércio, enfim, é esse plano de investimento que envolve todas as áreas, estados e para o Brasil. Olha, eu diria que no PAC 1, foi o primeiro plano das últimas décadas do Brasil e muitos estados e municípios não tinham projetos. Então, naquele momento, ao ser lançado o plano, todos foram fazer projetos. Então, nós tivemos um período inicial até decolar as obras. No PAC 2, o desempenho já foi muito superior, teve um percentual de execução bastante elevado e agora nós lançamos o novo PAC. Ele se diferencia dos outros dois porque neste novo PAC tem um peso muito maior no investimento privado, ou seja, na parceria público-privado. Então, nós estamos contando com muitos projetos em concessão pública e em PPP, que significa parceria público-privada em várias áreas que nós vamos fazer, inclusive na área da saúde, na área da educação, estradas, infraestrutura. E nós estamos estimando um total de investimento que envolve investimento privado da ordem de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Como é que nós estimamos esse valor? Tem um valor que é investimento direto, da ordem de 330 bilhões de reais, que inclui todas as obras que terão início até 2026. E aí já está contabilizado os recursos que serão utilizados em 2027, eventualmente, para concluir obras que tenham sido iniciadas, porque nós queremos garantir o PAC com responsabilidade fiscal. Então, já estamos projetando todas aquelas obras que terão início, um conjunto habitacional que começar em 2026, o valor para a sua conclusão já está contabilizado aqui.
Maravilha. Ministro, então vamos começar a viajar pelo país? Vamos. Então vamos direto, ministro, a Londrina, no Paraná. Vamos lá para a Rádio Paiquerê 91,7 FM. Quem faz a pergunta agora é o Lino Ramos. Bom dia para você, Lino. Bom dia, Nadine. Bom dia, ministro. Bom, quando o presidente Lula apresentou o PAC, alguns já, poxa vida, de onde vai sair tanto dinheiro? O senhor já deu algumas dicas de como o PAC deve ser fomentado, mas ele depende também, ministro, do chamado arcabouço fiscal. E não há um perigo de ser fatiado esse projeto nas negociações com o Congresso para que o arcabouço possa efetivamente ser aprovado e viabilizar um projeto desse tamanho? Olha, entendemos que não. O arcabouço já foi votado no primeiro turno na Câmara, já foi votado no Senado e voltou para a Câmara porque teve emendas no Senado. E nós acreditamos, confiamos ao envolvimento dos deputados, estamos conversando com todos os líderes, e todos eles também estão apostando, os deputados, senadores, que o Brasil volte a crescer, volte a gerar emprego, então eles também estão mobilizados para fazer acontecer obra nos seus estados. Então, no Paraná, por exemplo, Lino, nós temos aí na próxima sexta-feira o primeiro leilão desse lote de ferrovias após o anúncio do PAC. Será em São Paulo, nós estaremos presentes na próxima, se é essa sexta, a da semana que vem, e estaremos lá presentes acompanhando o leilão. É um investimento aí de quase 60 bilhões de reais ao longo de 30 anos de concessão, e a nossa expectativa é muito positiva para melhorar a infraestrutura do Paraná e de todo o Brasil. Seguiremos fazendo esses leilões. Então, todas aquelas estradas que têm viabilidade técnica, econômica para ser uma concessão, para ser uma PPP, nós priorizamos esse modelo. Uma rodovia que tem pouco tráfego e que não tem muito movimento, mas é importante para o desenvolvimento, para a geração de emprego, nós vamos fazer com o Orçamento Geral da União. Tá aí. Obrigada, Lino. Do Paraná, ministro, nós vamos lá pegar a nossa linha verde lá para a Amazônia. Quem está comigo é o nosso mestre Walter Lima, pela Rádio Nacional da Amazônia. Bom dia para você, Walter. Olá, Karine. Muito bom dia também para você. Seu ministro, também muito bom dia para o senhor. A pergunta é a seguinte, ministro. O que o novo programa de aceleração do crescimento, o PAC, elaborou para melhorar as condições de vida da população que vive no estado do Amazonas, região que tem a maior floresta tropical do mundo, onde o debate é promover o seu desenvolvimento, mas dentro do conceito de sustentabilidade, ministro? Olha, primeiro ressaltando a sua abordagem, Walter, da sustentabilidade. O PAC tem como lema desenvolvimento e sustentabilidade. Entre tantas ações, nós temos a garantia, primeiro, no PAC do Luz para Todos. Ainda faltam 2 regiões no Brasil para completar a chegada da energia elétrica na zona rural, o Nordeste e o Norte. E nós vamos ter um foco especial no Norte, para que até o final do mandato do presidente Lula nós cheguemos aí a concluir todo o Luz para Todos. Assim como também um investimento forte para conectar todos os estados aí do Norte no Sistema Nacional de Energia, assim como descarbonizar a garantia da energia elétrica. Hoje, parte da energia elétrica aí da região norte, inclusive do Amazonas, com a queima de óleo diesel. Então, nós vamos fazer um grande investimento para a geração, seja a partir do gás natural, seja a partir de placas solares, para que, portanto, tirar essa queima de diesel, que, além de consumir bilhões de reais, contribui para a emissão de poluentes no ar. E também investimentos em rodovias e infraestrutura. Nós teremos em setembro, e aí vale para todo o Brasil, não só para o Amazonas, a abertura de editais de seleção no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde,
no Ministério das Cidades, do Esporte, da Cultura, para que estados e municípios possam apresentar também projetos para suas cidades e para seus estados. Então, escolas, creches, postos de saúde, policlínicas, que serão o carro-chefe do presidente da República para garantir as chamadas especialidades. Então, em setembro, prepare-se você, prefeito, prefeita, governador, governadora, para apresentar o seu projeto e participar dessa seleção, aí incluído também o estado do Amazonas. Este é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ministro, a gente recebeu algumas perguntas aqui na nossa caixinha pelo Instagram, que é o @canalgov, e recorde de perguntas, sempre o pessoal quer saber de concurso público. Então, já vou fazer aqui para o senhor, sempre, todo ministro que vem aqui tem que falar de concurso. Então, estão querendo saber aqui, concurso do INSS, quando será convocado o cadastro reserva, quais medidas estão sendo tomadas para a reposição do quadro, e também concurso da ABIN, se tem previsão de convocar os excedentes do concurso. Pergunta aí de Murilo Borges, Alex, Hilton Bezerra, Alexis Ribeiro, Luciana Campelo, Milane, Vinícius, Agna Barros, Joy Souza, Augusto Corrêa, entre muitos outros. Olha, a nossa ministra Esther Dweck, e aí eu sugiro a quem sempre está buscando informação sobre concurso, fique atento a acompanhar o site, o portal do Ministério da Gestão. O presidente Lula criou esse ministério para ter um ministério com olhar especial para os servidores e para os serviços públicos, para garantir a qualidade de serviço público. E vários concursos que tinham cadastro reserva estão sendo chamados, da ABIN, da Polícia Federal e de outros concursos. Então, o presidente tem autorizado sucessivos concursos que têm, portanto, cadastro reserva. O IBAMA tinha um cadastro reserva, e outros que o cadastro reserva não é suficiente. Ele também já autorizou a ministra Esther a iniciar um processo de preparação e realização de concursos. Isso vale, por exemplo, para a área ambiental, para reforçar, já que nós vamos precisar, para fazer um desenvolvimento sustentável, seja mais fiscais, seja também técnicos para autorizar obras sustentáveis para gerar emprego e renda. É isso, então, ministro, já fomos ao Paraná, Amazônia, agora vamos a Minas Gerais, vamos a Belo Horizonte, lá com a Rádio Itatiaia. Quem está com a gente é o Marcelo Fonseca. Bom dia para você, Marcelo. Bom dia, ministro Rui Costa, bom dia a todos. Ministro, eu queria trazer um pouquinho a discussão para as rodovias de Minas Gerais, né, a maior malha viária do país. E acompanhando, né, o lançamento do PAC 3, o senhor falou muito na necessidade, né, da iniciativa privada assumir, né, alguns projetos. Aqui em Minas, os principais projetos dependem da iniciativa privada. E algumas vezes, né, no passado, a iniciativa privada não teve sucesso nessas concessões. Eu dou o exemplo da Rodovia da Morte, a BR-381, né, que lá no governo Dilma começou a ser duplicada, depois parou, tentaram fazer uma concessão, não deu certo. Dou outro exemplo também da BR-040, né, que liga o Rio até Brasília. O processo de licitação, de relicitação, foi parar na justiça, né? Tem várias incertezas sobre esse projeto. A BR-262, né, também tem problemas judiciais na relicitação, não tem nenhum prazo, nenhum estudo para ser feita a relicitação. Como acreditar que a iniciativa privada vai assumir, né, o papel, esse papel aqui em Minas Gerais, de assumir esses principais projetos? O governo tem alguma carta na manga, tem alguma coisa que o governo pode garantir para os mineiros, né, que essas estradas vão ter uma solução? Ô Marcelo, obrigado aí pela pergunta, um abraço a todo o povo de Minas Gerais. Não tem carta na manga, tem gestão, tem cuidado. E só para você ter uma ideia, junto com o ministro Renan, ministro dos Transportes, nós identificamos parte desse problema que você acabou de citar, com não só em Minas, mas em outros estados. Concessões que haviam sido feitas anteriormente estavam com problemas de execução. Elas tiveram desequilíbrio econômico, financeiro, ou quem fez a proposta à época errou na proposta ou na concepção da PPP, e elas precisam ser reequilibradas. Algumas delas tinham sido devolvidas pelos seus gestores, pelos seus investidores, e depois que o ambiente econômico no Brasil melhorou nesses últimos meses, essas empresas solicitaram a desistência da desistência, Marcelo. Como é que é isso? Elas tinham dito que não queriam mais a concessão,
mas viram um novo horizonte econômico para o Brasil e disseram, olha, nós pensamos melhor, resolvemos ficar, queremos investir agora. Então, como não havia ferramenta instrumental para isso, nós resolvemos fazer uma consulta densa, Marcelo, ao TCU, Tribunal de Contas da União, solicitando como reequilibrar esses contratos e como admiti-los de volta, já que o contrato não tinha sido concluído o seu encerramento. E a semana passada o TCU fez o julgamento dessa consulta que nós fizemos, com várias condicionantes, evidente, mas ele deu um roteiro e nós vamos, Marcelo, intensificar a partir de agora a negociação, seja das estradas federais, dos aeroportos, portos, e reabilitar esses contratos, aqueles que houver mútuo interesse da União e do empresário que tem a concessão, e aqueles que não tenham, nós vamos licitar. Todas essas estradas que você citou, eu não vou aqui repetir, todas elas estão incluídas no PAC aí em Minas Gerais. Você falou a 381, a 262, a 040, a 367, a 135, todas elas estão no PAC e todas elas serão ou algumas reabilitadas, os seus contratos, e aquelas que não forem reabilitadas serão licitadas e, eventualmente, se não der viabilidade técnica e econômica para uma concessão, nós podemos fazer uma PPP, ou seja, você faz um aporte com recurso público daquilo que falta para dar viabilidade econômica. Se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Eu quero lembrar que você pode ouvir ou baixar esse programa a qualquer tempo. Quando quiser, basta acessar redenacionalderadio.ebc.com.br. Ministro, vamos ao Nordeste, vamos a Pernambuco, a Recife, lá com a Rádio Jornal de Recife. Quem está com a gente é a Natália Ribeiro. Oi, Natália. Olá, bom dia para você, Karine, bom dia para o ministro Rui Costa. E, ministro, parece que tudo leva hoje a falarmos sobre o PAC, não é? Todo mundo está querendo saber demais a respeito dessa previsão de obras. Aliás, dizer que aqui, especialmente para Pernambuco, a previsão é de 91,9 bilhões. Arredondar aí para 92 bilhões de reais em obras. Eu quero saber primeiro, ministro, qual vai ser a divisão? Parte desse recurso, o que é de orçamento geral da União, o que deve ser previsto em PPP, então em parceria com a iniciativa privada, e quais são as prioridades? A Transnordestina, contraçada em Pernambuco, vai sair do papel? Muito obrigada, ministro. Eu que agradeço a oportunidade e mandando um abraço a todo o povo de Pernambuco, agradecendo a governadora Raquel pela participação na elaboração aí, junto com a bancada de Pernambuco, das propostas que estão no PAC. Eu vou começar pela ferrovia Transnordestina. Para os ouvintes de todo o Brasil saberem qual é essa rodovia, ela sai ali do sul do Piauí e vai em direção um trecho ao Ceará e o segundo trecho em direção a Pernambuco, ao litoral de Pernambuco. Ela tem alguns anos que foi iniciada, e há 2 anos atrás foi retirado da concessão o trecho de Pernambuco. Só ficou o L que vai para o Ceará. E nós estamos reabilitando o trecho de Pernambuco, Natália, então pode informar o povo pernambucano que nós vamos reiniciar essa obra. Inicialmente iremos iniciá-la como obra pública, com recurso do orçamento da União, enquanto a gente atualiza os estudos para ficar de pé como uma PPP ou uma concessão. E o trecho que vai para o Ceará, ela continuará sendo feita pela iniciativa privada, pela concessão. Inclusive, o presidente Lula irá, agora no início de setembro, o povo pernambucano, mais uma vez a Pernambuco, para visitar esta obra, tanto na parte de Pernambuco como na parte do Ceará. Então ele deve ir ao Ceará, está programado agora ao Rio Grande do Norte e a Pernambuco e ao Piauí. Esses 4 estados serão visitados agora entre final de agosto e setembro. O presidente irá a esses 4 estados, inclusive visitar já as obras do PAC. Este é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro-chefe da Casa Civil,
Rui Costa. Ministro, vamos sair de Recife, vamos a Goiânia, vamos para a Rádio Sagres. Quem está com a gente é o Rubens Salomão. Bom dia para você, Rubens. Oi, Karine, bom dia a você, a todos e todas que nos acompanham. Bom dia, ministro. Ministro, o senhor falou agora há pouco para a região norte, para o Amazonas, sobre a parte de sustentabilidade, né, desse novo PAC. E a transição ecológica é tida como uma marca, pelo menos potencialmente uma marca desse governo Lula 3. O ministro Fernando Haddad tem falado bastante sobre isso e o próprio presidente. Mas, apesar do PAC prever essa transição ecológica, há também grandes projetos para as áreas, por exemplo, de petróleo e gás, que vão na contramão dessa transição ecológica. O próprio presidente Lula tem mantido, né, as esperanças para a exploração de petróleo lá na bacia amazônica. Não há uma contradição aí, ministro, defender a transição ecológica e mesmo assim apoiar projetos como de petróleo e gás? Rubens, obrigado aí, um abraço ao povo de Goiás. Me permita antes responder objetivamente a sua pergunta, mas citar aqui obras importantes aí de Goiás, como o Hospital do Câncer, aí solicitado pelo governador, que o governo federal irá apoiar, o BRT até Luisiânia, um projeto importante de mobilidade urbana. Então, esse projeto também será feito além do Minha Casa Minha Vida. E há pouco eu estava falando com Pernambuco, nós vamos incluir no PAC também o metrô de Pernambuco, de Recife, para atualizá-lo tecnicamente, melhorar a sua operação e melhorar a sua qualidade, melhorando, portanto, o serviço público de mobilidade. Agora, indo à sua pergunta, não há contradição. O nome já diz transição ecológica, transição energética. Ou seja, você vai sair do ponto A para o ponto B. Inclusive, para financiar essa transição, você precisa de dinheiro, precisa de recurso. Então, só para ter uma ideia, para você tirar a emissão de carbono, tirar poluentes das nossas cidades, se você quer retirar ônibus a diesel e colocar ônibus, por exemplo, ônibus elétrico, o ônibus elétrico custa o dobro do ônibus a diesel. Então, se você quer fazer um metrô que vai fazer transporte de massa, um VLT, para dar qualidade ao transporte e, portanto, retirar a emissão de queima de gasolina, queima de diesel nas cidades, você tem que financiar essas obras. E, portanto, você precisa de recursos. Então, não há contradição nenhuma. Você sinaliza onde você quer chegar, o que você vai construir, e você precisa de recursos para construir esta caminhada. Então, o que nós vamos fazer é construir uma matriz energética toda sustentável, renovável, uma base produtiva e uma base industrial em novas tecnologias, com redução da queima e da emissão de carbono, mas é evidente que você precisa financiar esse processo de transição, precisa financiar, por exemplo, a instalação de centenas ou milhares de escolas técnicas em tempo integral, construção de creches, investimento em tecnologia. Então, isso você faz em pesquisa. Então, você faz isso com uma transição, ou seja, sair de onde nós estamos para uma economia para uma economia sustentável, mas isso você precisa de recursos e de finanças para fazer, e por isso não vejo qualquer contradição neste aspecto. Se você é radialista, âncora de rádio e quer participar dos próximos programas, mande uma mensagem para a gente no WhatsApp. Nós estamos no 61 99645 7037. Ministro, vamos ao sul do país. Vamos à Rádio Gaúcha. Quem está com a gente pelo telefone é o Rodrigo Lopes. Oi, Rodrigo. Oi, Karine, bom dia ao ministro Rui Costa. Aqui no Rio Grande do Sul estão previstos 75 bilhões de investimentos do novo PAC e há muita expectativa em relação a algumas rodovias. A BR-116 Sul, que liga Porto Alegre à região de Pelotas e Rio Grande, portanto, acesso ao porto de Rio Grande é uma obra muito importante do ponto de vista logístico, e também a BR-290, que é uma estrada onde ocorrem muitos acidentes, muitas mortes. E a conclusão da ponte, a nova ponte do Guaíba, que foi iniciada no governo Dilma ainda, né?
Ministro, o senhor tem previsão de quando começam essas obras no Rio Grande do Sul e por onde elas vão começar? Todas essas obras citadas, a 116, a 290 e a Ponte do Guaíba, que será concluída, todas elas iniciam, não só aí no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro. Algumas já reiniciaram, aquelas que estavam paralisadas, outras estão sendo licitadas. Eu citei há pouco a licitação do Paraná, que acontecerá na semana que vem, na sexta-feira. Da agora por diante, nós vamos atuar. Ontem mesmo já começamos a fazer esse trabalho de monitoramento, de montagem do cronograma de cada uma dessas obras junto a cada ministério para garantir a sua execução. E nós vamos disponibilizar, inclusive, imagens dessas câmaras para que não só a imprensa, mas a população que queira acompanhar. Então, fazíamos isso lá na Bahia. Nas obras, nós exigimos na licitação que tivesse a câmara. Vai construir um hospital, tem a câmara 24 horas por dia. Então, a câmara poderá ser acessada não só pelos gestores públicos, mas também pela imprensa para acompanhar o andamento dessas obras. Então, imediatamente, nós já começamos a preparar a retomada dessas obras, aquelas que estavam paralisadas e os contratos podem ser reabilitados, as que não podem, nós vamos relicitá-las. Ministro, queria aproveitar e perguntar para o senhor um pouquinho mais, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa coisa da fiscalização, né? Porque obra, né, o senhor que já foi governador, acontece muito disso, né? Um prefeito lá do interior começa uma obra, de repente essa obra para, ou a gente tem denúncias de superfaturamento. Como é que vai ser feito o controle do que está sendo executado? Olha, Karen, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sou defensor, continuo sendo. Acho que o nosso Congresso vai precisar sempre se debruçar constantemente. Recentemente, nós tivemos a adoção de uma nova lei de licitações, mas eu acho que ela tem que ser aperfeiçoada constantemente, inclusive impondo responsabilidade às empresas privadas que entram na licitação de obras públicas. Porque o que eu diria, normalmente a imprensa divulga a obra parada, geralmente associando isso a superfaturamento ou a problemas da obra. E eu posso lhe garantir, como secretário de Estado que fui durante muitos anos, como governador que fui 8 anos, acompanhando obras estaduais, obras municipais, que boa parte das obras que vão sendo paralisadas, na maioria das vezes, são porque as empresas que entram nessas concorrências ou não estudam a obra direito, ou na ansiedade de ganhar aquela obra numa licitação, acabam dando descontos, muitas vezes, que tornam inexequível a obra. E quando começa a execução, ela, durante os primeiros meses de execução, ela começa a constatar que não vai dar para concluir a obra. E, portanto, ela para a obra, começa a se arrastar. E o que acontece em geral é que essa mesma empresa disputa várias outras obras, não só naquela cidade, mas em várias cidades ou em vários estados. E mesmo que o Estado ou com a Prefeitura negative essa empresa, com frequência elas vão à Justiça e conseguem eliminar para disputar novas obras. Então, às vezes você tem a mesma empresa com várias obras paradas em várias cidades, sucessivamente, e continua disputando novas obras e ganhando novas obras, muitas vezes com preços inexequíveis. Mas nós vamos sim montar um monitoramento forte. Eu falei aqui das câmaras, inclusive, que ajuda a gente saber diariamente como é que está o andamento das obras, e vamos ter essa parceria com os órgãos de controle também, TCU, TCS, para que nos ajudem nesse monitoramento. Mas fica aqui essa observação para que a gente seja cada vez mais rigoroso com empresas que, ao entrarem numa licitação pública de uma escola, de uma creche, de um hospital, têm uma absoluta responsabilidade com que estão assumindo aquela tarefa. Então, se der um preço, tem que ser um preço exequível, que ela vá lá e cumpra aquela obra. Mas infelizmente não é isso que acontece em muitos casos, e por isso nós temos tantas obras que precisam ser relicitadas no Brasil. E alguns casos que aí é responsabilidade do poder público é quando você não paga a obra em dia,
aí é evidente que quem está fazendo não tem caixa suficiente para antecipar o pagamento sucessivas vezes em nome do Estado ou da Prefeitura. Isso também leva a um conjunto de obras paralisadas. Quando o senhor fala em endurecimento de lei, o governo tem algum projeto especificamente no radar? Pensa em mandar alguma proposta, ter iniciativa dessa proposta? Ou tem algum no radar nesse sentido para apoiar? Olha, no PAC nós temos várias medidas institucionais, sejam de estímulos de apoio às empresas, por exemplo, nós vamos formar o Fundo Garantidor para a PPP, vamos buscar dar financiamento a custos o mais baixo possível para as empresas que queiram participar desses projetos, e nós iremos discutir com o Congresso. A tarefa de mudar a lei é do Congresso, mas nós vamos buscando com o Congresso dialogar e aperfeiçoar. Tem vários projetos tramitando hoje no Congresso Nacional. Ontem mesmo nós fizemos uma reunião para listar todos os projetos que estão tramitando, que diretamente podem influir para o bom desempenho do PAC, onde nós vamos chamar os seus autores, os relatores desse projeto, para dialogar e buscar acelerar e ter um alinhamento do mérito desses projetos. Tá certo. Vamos a Salvador? Vamos, a nossa Bahia. Então vamos lá, vamos para a Rádio Sociedade. Quem está lá com a gente é a Silvana Oliveira. Oi, Silvana. Olá, muito bom dia, ministro, como vai o senhor? Ministro, nós estamos aqui ainda contabilizando os prejuízos do apagão de ontem, e esse é exatamente um dos gargalos para o desenvolvimento da Bahia, né? Energia de qualidade, com preço bom, além da logística para o escoamento da produção e a mobilidade urbana, que já não se sustenta aqui em Salvador. Eu gostaria de saber do senhor, ministro, quais são os investimentos previstos, né, no PAC para esses segmentos, para esses eixos aqui no nosso estado. Ô Silvana, bom dia aos baianos e baianas, saudade grande. Mas deixa eu lhe dizer, sobre o apagão de ontem, eu falei hoje pela manhã cedo, inclusive com o ministro das Minas e Energias, nós estamos determinados e cobrando urgência para o detalhamento das causas desse apagão. Não há razão para este apagão. Por quê? Porque, em geral, a gente que viveu alguns apagões no Brasil, foram períodos onde nós tínhamos crise de geração de energia, ou seja, reservatórios de água estavam embaixo, e você tinha mais demanda de energia do que oferta de energia, o que levava ao colapso do sistema. Não é o caso nesse momento. Nós estamos com sobra de energia, os reservatórios estão todos cheios. Nós temos hoje um parque eólico solar gerando muita energia, então não há razão nem de oferta nem de demanda para ter tido esse colapso. Foi erro técnico, falha técnica, precisa identificar o que foi que aconteceu e espero que o mais rápido possível nós consigamos dizer à sociedade. O ministro cogitou, eventualmente, se não tiver respostas firmes, solicitar investigação policial sobre esse episódio para esclarecer à sociedade o que levou a esse apagão no Brasil. Mas na Bahia nós temos muito investimento, está sendo concluído e vai entrar em operação em breve aí, a nova etapa do metrô, que fez parte aí do PAC 2, e o metrô da Bahia, ele já é o segundo ou terceiro metrô em extensão do Brasil, mas outros projetos importantes entrarão, não só estradas. Aí eu sei da reclamação da população da Bahia sobre a Via Bahia, a 116, ela está entre esses contratos que eu citei há pouco, que nós vamos renegociar o contrato a partir da autorização do TCU, para que volte a investir na 116. Temos projetos importantes de infraestrutura hídrica, barragens, duplicação de rodovias como a 101, a 116. São muitos investimentos no Estado, assim como no Brasil, Silvano. Vou aproveitar, ministro, que a gente está na Bahia. Chegaram várias perguntas, acredito que de baianos, pelas redes sociais. Então, vou pedir para o senhor responder essas mais rapidinho, mas é uma sequência. Então, vamos lá. Marcos Marques, a ponte Salvador Itaparica na Bahia, podemos acreditar? Sim, claro. Eu estou acompanho como governador até dezembro, hoje acompanho como ministro o governador Jerônimo, e eu vi que muita gente mandou nas minhas redes sociais também, no Instagram
no Twitter perguntando por que ela não estava nesse momento no PAC. Porque ele é um projeto estadual e as empresas que ganharam ainda não solicitaram financiamento. Assim que eles solicitarem financiamento ou do Banco Nordeste ou do Banco do BNDES, ela entrará no PAC, assim como o novo aeroporto internacional de Porto Seguro, que o leilão será agora nas próximas semanas. Ele também, assim que tiver o leilão, empresa vencedora, se a empresa solicitar apoio de recurso de empréstimo, essa obra também entrará no PAC. O estaleiro em Maragogipe, Bahia, é prioridade? Tem data para retorno das operações? Luna Oliveira. Sim, nós temos 300 bilhões de reais de investimento da Petrobras do PAC. E dentre esses investimentos estão as construções de embarcações de navios para apoio à produção de petróleo. E estão também o desmonte de plataformas antigas, porque antes a Petrobras vendia a plataforma inteira para o exterior e ela mudou a filosofia, portanto, para garantir o destino ambientalmente sustentável dessas plataformas, elas serão desmontadas no Brasil. E para desmontar uma plataforma tem que ser um estaleiro e, portanto, a ideia é ocupar não só o estaleiro da Bahia, o estaleiro Paraguaçu, mas os estaleiros do Brasil voltarão a ter encomenda, voltarão a gerar milhares de empregos em vários estados, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na Bahia, em vários estados brasileiros. Nós teremos, portanto, os estaleiros voltando a funcionar, a indústria naval voltando a funcionar, gerando emprego, renda e ajudando as famílias a criarem seus filhos e darem qualidade de vida. Como estão os trâmites para a implantação da Universidade Federal do Nordeste da Bahia, ministro? Não tem essa definição ainda da criação da Universidade do Nordeste da Bahia, nem de outras novas universidades. Nós definimos com o ministro Camilo que, neste primeiro momento, a tarefa é concluir a implantação de todas as universidades criadas no governo de Lula e de Dilma. Vários projetos foram interrompidas, obras paralisadas, e, portanto, nós temos na Bahia, por exemplo, a Universidade do Recôncavo. Ela não está conclusa com todos os seus laboratórios, várias outras universidades no país. Não foi construído refeitório, laboratórios, enfim. A primeira tarefa mais imediata é garantir que as universidades já criadas, os institutos federais já criados, possam ter seu projeto concluído e a garantia de qualidade nos seus cursos. Hospitais que faltam fazer, hospitais que faltam concluir, hospitais universitários. Então, isso será prioridade neste momento. E com o andamento do PAC, nós eventualmente poderemos incorporar novas universidades. E eu quero aqui aproveitar essa pergunta para dizer que o PAC é dinâmico, ele não é estático. O que é isso, ministro? Dinâmico ou estático? Ou seja, uma vez definido o escopo de obras nesse momento, significa que acabou aí. Ano que vem, se novos projetos, a condição econômica melhora, a arrecadação melhora, novos e bons projetos aparecem, poderão e serão incorporados no PAC. Então, essa será uma dinâmica que nós vamos tocar ao longo dos 4 anos de governo. Última perguntinha dessa leva da Bahia, do Nesmar Andrade, veio pelo YouTube, a BR-030, entre Brasília e Maraú, na Bahia. Faz parte do novo PAC? Sim, a estrada de Maraú, essa está licitada, inclusive. Eu estou combinando com o ministro Renan para ir lá na Bahia e convidando ele, inclusive, para conhecer o belíssimo Baixo Sul do nosso estado, para dar ordem de serviço dessa 030 aí no Baixo Sul da Bahia. Bom, então, ministro, vamos a São Paulo. Quem está ali com a gente pela Band News FM é o João Pedro Melo. Bom dia para você, João. Estamos sem áudio do João Pedro Melo, a Band News. Agora sim. Agora sim. Oi, ministro, bom dia a você, bom dia, Karine, também. Olha, aproveitar, né, já que a gente está falando de PAC, para falar um pouquinho sobre essa questão de São Paulo. A gente sabe que São Paulo tem uma das grandes obras, né, como, por exemplo, a conclusão de linhas do metrô, até mesmo o túnel Santos-Guarujá,
Só que há, obviamente, uma diferença, né, do governo federal para o governo local. A gente não teve, por exemplo, a participação do governo Tarcísio, né, ou do governador Tarcísio, no lançamento das obras do PAC. E aí eu queria saber do ministro o seguinte, como resolver essas diferenças e se isso pode ou não atrapalhar o desenvolvimento do PAC no estado de São Paulo. Ô, João, obrigado pela sua pergunta, um abraço aí a toda a população de São Paulo. Semana que vem nós estaremos aí lançando o PAC em São Paulo. Estamos conversando com a Fiesp para fazer o lançamento aí na Fiesp. Eu desde já quero lhe convidar e convidar a todos de São Paulo, quem puder estar presente no lançamento. Mas deixa eu lhe dizer o que diferencia fortemente o governo Lula do governo anterior. É o respeito ao pacto federativo, é o respeito a governadores, governadoras, prefeitos e prefeitas que foram eleitos democraticamente por suas populações. Portanto, o presidente da República, o Lula, nos determinou que não olhasse a filiação partidária nem de prefeito nem de governador na hora de definir as obras. Ele disse para os ministros: perguntem qual a necessidade do povo, não perguntem quem o prefeito votou ou em quem o prefeito ou o governador vai votar. E assim nós fizemos. Nós tivemos a oportunidade de fazer reuniões presenciais e virtuais com o ministro, com o governador de São Paulo. Ele não pôde estar presente no dia do lançamento, mas nós tivemos a oportunidade de estar com ele e nós definimos, por exemplo, a construção do túnel Santos-Guarujá. Nós faremos essa obra através da metodologia de uma parceria público-privado. O projeto está sendo desenvolvido pelo Estado de São Paulo. Ele fará uma parceria com o governo federal, fazendo a cessão desse projeto, e nós faremos a licitação. Como também ele pediu apoio para a extensão 2 do metrô de Vila Prudente, Penha, Guarulhos, e também o trem de passageiros São Paulo-Campinas. Então, todos esses projetos serão apoiados pelo presidente Lula, pelo governo federal. E nós estaremos aí em São Paulo semana que vem falando do PAC e divulgando o PAC não só para o povo paulista, mas também para os investidores, empresários que queiram conhecer mais detalhes para participar das licitações. Ministro, queria aproveitar essa pergunta do João para saber um pouquinho mais sobre essas viagens que o senhor vai fazer pelo país. O presidente Lula já disse que o senhor vai viajar muito, bastante, falou que quero o Rui Costa viajando muito, e o senhor já disse que vai começar na semana que vem por São Paulo. Queria que o senhor falasse um pouco dessa agenda, como é que vai ser, quem que o senhor vai encontrar, como é que vai ser a dinâmica dessas viagens? Olha, nós começaremos semana que vem por São Paulo. Ontem eu já fiz uma reunião para preparar esse roteiro. Em algumas agendas o presidente Lula participará, em outras nós faremos sozinho, com a equipe de ministros, mas já queremos fazer de forma intensa, pelo menos 3 dias por semana, quinta, sexta e eventualmente no sábado, para divulgar, seja para empresas, empresários, para a sociedade, para os trabalhadores, enfim, para a sociedade em geral, para a imprensa local, detalhes dessas obras, cronograma de cada investimento desse público e privado que vai acontecer nos estados. Além da visita aos estados, nós já estamos marcando, por exemplo, a apresentação para fundos de investimento nacionais e internacionais. Então, nós vamos agendar, inclusive, com embaixadas aqui em Brasília. Vamos por grupos de embaixadas, onde nós queremos pegar os ministros de cada embaixada relacionados à área do comércio, da economia. Cada embaixada tem um nome às vezes, mas tem alguém que cuida da área econômica, da área de investimento da embaixada, e nós queremos apresentar também aos embaixadores, a essas embaixadas, essas oportunidades de investimento, para que eles nos ajudem a divulgar para os investidores de vários países as oportunidades que vão ocorrer a partir de agora. Maravilha, ministro. Vamos à Rádio 9, Belém do Pará. É uma perguntinha gravada. Quem mandou foi o Nonato Cavalcante, da Rádio Clube do Pará, 104,7 FM. Vamos ouvir, ministro.
Bom dia, ministro. Aqui é Nonato Cavalcante, Rádio Clube de Belém do Pará, FM 104.7. Ministro, o senhor acredita que o novo PAC pode viabilizar investimentos privados? E uma outra pergunta: quais os investimentos que serão direcionados para a região norte, especificamente no estado do Pará? Olha, no Pará, em especial em Belém, nós teremos aí também muitos investimentos, já que vamos preparar para a COP e nós teremos muitos investimentos, seja em adequação de mobilidade urbana, de infraestrutura, para viabilizar essa conferência global sobre o meio ambiente. Mas teremos muitas obras de BRs, duplicações de BR no estado, obras de canal, de dragagem de rio para navegabilidade, de infraestrutura portuária. São muitos investimentos na logística e na infraestrutura urbana, no saneamento básico, na educação. Todos esses investimentos, eu diria que o Pará receberá um volume expressivo de investimento, como eu disse, particularmente Belém, onde nós queremos apoiar o governo do estado para preparar para a Conferência Global de Meio Ambiente. Ministro, queria colocar aqui umas perguntinhas ainda de rede social sobre obras em municípios. Então temos aqui o Técio Hugo, pergunta: Patrol, Caçamba, Tratores, poderia ter um programa para cidades com menos de 50 mil habitantes? Olha, isso não estará nesse momento no PAC. Nós teremos ônibus escolar no PAC, mas obra, trator, caçamba, elas têm sido atendidas nos últimos anos. Acredito que continuará sendo atendido por muitas emendas parlamentares, sejam elas individuais e bancadas. Eu tenho visto em vários estados brasileiros, quase todos, os deputados, deputadas, senadores têm aportado não só para os municípios, mas também para consórcios federativos, que envolvem vários municípios, máquinas e equipamentos de grande porte para apoiar os municípios, os estados, e também máquinas de menor porte, tratores agrícolas, equipamentos agrícolas para os produtores rurais, em especial a agricultura familiar. Outra pergunta aqui, ministro: estações de tratamento de água e esgoto chegarão a municípios com menos de 14 mil habitantes? É a pergunta do Leonardo França. Sim, nós temos um investimento forte no saneamento básico, temos um novo marco legal sobre o saneamento. O novo marco, ele estimula a associação de municípios, ou seja, a formação de regiões de infraestrutura de saneamento básico. Por quê? Quem fez a pergunta foi o Leonardo França. Leonardo, porque muitas vezes o município de 10, 5 mil habitantes, eles sozinhos não têm viabilidade econômica para tocar aquele projeto de água ou de esgoto. Nós faremos muito investimento com orçamento público diretamente para o município, mesmo município pequeno, 10, 15, 20 mil habitantes, mas hoje a lei permite e estimula que os municípios criem uma associação regional, um grupo regional, e assim a gente dá escala para que, somando 10 municípios, 10 mil habitantes, tenhamos aí 100 mil habitantes a serem tocados por um projeto, por um sistema integrado, por exemplo, de abastecimento de água e um sistema integrado de tratamento de esgoto. Este é o Bom Dia Ministro, que recebe hoje o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Estamos muito bem de tempo, ministro, então vamos voltar. Estou correndo. Vamos voltar a Londrina, no Paraná. Vamos voltar lá com a Rádio Pai Querer, com o Lino Ramos. Mais uma pergunta, Lino. Legal, Nadine. Legal, ministro. E olha só, a preocupação que a gente tem nesse momento em relação ao que foi anunciado até agora do PAC são as obras inacabadas. Em Londrina, por exemplo, há um empreendimento residencial chamado Flores do Campo, com mais de 1.000 unidades. Ele está totalmente inacabado, invadido. Quer dizer, haverá um custo aí para a retomada, desapropriação, etc. Estas obras inacabadas ou que até estejam ocupadas, ministros, pode ser um empecilho para a execução dessas tarefas? Olha, Lino, primeiro eu quero declarar a minha tristeza por nós chegarmos aqui em 2023 e encontrarmos vários conjuntos habitacionais
no Brasil inteiro paralisados, abandonados. Sabe quantos são no Brasil, Lino? 180 mil, eram 180 mil. E a primeira providência, logo em janeiro, que o presidente Lula tomou foi dizer, olha, deem um jeito de iniciar imediatamente a conclusão desses conjuntos habitacionais. E nós iniciamos, o presidente inclusive já participou pessoalmente de inaugurações desses condomínios, e a nossa meta é acelerar a retomada e a conclusão desses conjuntos habitacionais. Então, foram 180 mil unidades que foram abandonadas. E nós estamos concluindo todas elas. Algumas, como você disse, no Brasil estão ocupadas. Estas, evidente, não dá para fazer obra com condomínio ocupado. Então, nós estamos fazendo o diagnóstico de cada um deles. Primeiro, vendo o perfil de pessoas que ocuparam. Se eram pessoas que têm um perfil para estar naquele imóvel. Se o perfil é adequado de renda, o perfil social. Segundo, ver o estágio que está concluído. Tem algumas que estão com 95% e não faz mais sentido você remover as famílias para botar 5% da obra. É melhor você fazer um programa onde você eventualmente veja algum valor que a própria família faça a conclusão da obra, até porque quando eles entram, a maioria das vezes eles já botam a mão na massa e já vão concluir o que está faltando. Então, cada um terá essas que estão ocupadas, um encaminhamento diferente, a depender do diagnóstico. Isso já começou e nós estamos fazendo isso, dialogando, pedindo apoio também de estados e prefeitos para que a gente acelere essa retomada. Mas eu posso garantir que todos serão concluídos, seja de uma forma, seja de outra, para a dignidade habitacional dos seus moradores. Temos tempo ainda para voltarmos a Belo Horizonte com a Rádio Itatiaia. Marcelo Fonseca, mais uma pergunta, por favor. Ministro, o senhor falou do metrô de Salvador, do metrô de São Paulo, do metrô de Pernambuco, e aqui em BH a gente ficou com inveja, porque tem mais de 30 anos, né, que o metrô de BH não recebe nenhum recurso, nenhum investimento significativo, né, nenhuma obra. E aí o metrô de BH foi feita uma concessão no ano passado, no final do ano passado foi feito um leilão, né, que foi até bem sucedido, só que a bancada do PT de Minas entrou na justiça para contestar esse leilão, né, eles são muito críticos, inclusive numa ação que é assinada pela presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. Como que foi a negociação do governo federal com a bancada do PT para que esse programa, para que esse projeto fosse incluído no PAC, né? Aposto que o senhor desagradou vários deputados aqui de Minas. Deixa eu lhe dizer, olha, tinha razão de fato para o povo de Belo Horizonte estar com ciúme, mas não foi por falta lá atrás de vontade da presidenta Dilma, ao contrário, ela botou essa obra no PAC 2. Infelizmente, eu não sei os detalhes, mas o fato é que foi na mesma época que botou o metrô da Bahia. O metrô da Bahia nós concluímos, fizemos uma PPP e ele está funcionando há vários anos e agora estamos terminando a ampliação de mais 5 quilômetros. E quando o presidente Lula entrou agora em 2023, em janeiro, tinha esse processo de licitação em andamento, com 3 bilhões do governo federal sendo colocados, e ficou essa pergunta, essa ansiedade, muitas vezes as pessoas dizendo, na guerra política, dizendo, o Lula vai suspender, o Lula vai parar a licitação porque foi iniciada no outro governo. E o presidente Lula tem afirmado que investimento você faz e um país se constrói com segurança jurídica, com previsibilidade e com respeito aos contratos, e sinalizando que ele não quer tratar nenhum estado, nenhum município discriminando. E, portanto, o presidente determinou que o projeto continuasse, o contrato foi assinado e o governo federal está garantido aí cerca de 3 bilhões de reais para o metrô de Belo Horizonte. Eu espero e desejo sucesso à empresa vencedora para que toque aí o projeto e tenhamos em breve o metrô com qualidade, também atendendo o povo de Minas, com o apoio do presidente Lula e com o apoio do governo federal. Ministro, vamos fazer rapidinho, vamos lá, desafio, rapidinho, vamos voltar para Recife, lá com a Rádio Jornal, com a Natália Ribeiro. Natália faz uma pergunta, rapidinho o ministro responde e a gente vai para as considerações finais.
Trocando de assunto, reforma ministerial. Silvio Costa Filho, do Republicanos, deputado federal por Pernambuco, e que há pelo menos 3 semanas aí, ministro, aparece no cenário como um possível novo ministro do governo federal. Isso vai acontecer? Natália, objetivamente, só cabe a uma pessoa a definição do nome e dos ministérios. E aquele que foi eleito pelo povo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não me arrisco a fazer indicação nem nomeação de ministro, nem palpite de ministro. Ao presidente, eu digo isso, eu exerci o cargo de governador durante 8 anos. Eu não gostaria e não gostava quando algum assessor meu ia para a imprensa para ficar comentando substituição de secretário. Quem troca secretário, que anuncia novo secretário é o governador. E quem troca e anuncia novo ministro é o presidente da República. Então, eu não gosto de comentar sobre hipóteses, sobre conjecturas de troca. Entendo a ansiedade da imprensa, é natural. É papel da imprensa cobrar, fustigar, para ver se alguém escorrega e fala alguma coisa. Mas eu sou fiel aqui aos meus conceitos e cabe só ao presidente da República. Vamos aguardar. Eu diria que está pertinho, está muito perto dele anunciar o que ele vai fazer. Ministro, 2 minutinhos para suas considerações finais. Só agradecendo aí a participação de todas as rádios, dos jornalistas que participaram, agradecendo a audiência do povo brasileiro e dizer que nós estamos, junto com o presidente Lula, cheio de otimismo, trabalhando. Agora que a taxa de juros começou a cair, espero que continue a cair de forma acelerada. A economia brasileira está num momento de depressão econômica. Por quê? Porque a taxa de juros estava absurdamente no patamar de 3,75. Caiu 0,5, esperamos que caia 0,5, 0,7 na próxima reunião do Copom. Por que isso? Porque isso é que gera emprego. Nenhum empresário, e você que está me ouvindo aí, deve estar se perguntando, você que não acompanha a economia, fica se perguntando por que esse povo fala que queda de juro vai gerar emprego. Me explica isso. É porque faz de conta que você é empresário e você tem um dinheiro no banco. Você, para tomar uma decisão se vai construir uma padaria ou se vai construir uma fábrica, você pergunta quanto é que eu vou ter de lucro se eu montar uma padaria ou se eu construir uma fábrica. Aí você faz as contas e vê quanto você vai ter de lucro. Agora você pergunta, se eu deixar o dinheiro do banco com esse juro de 3,75, quanto é que eu tenho de ganho? E você toma a decisão de deixar seu dinheiro parado, porque é difícil encontrar negócios que se viabilizem com juro tão alto. É por isso que juro alto leva a recessão e desemprego, porque as pessoas não investem porque preferem aplicar seu dinheiro no mercado financeiro. E aí gera toda essa crise de desemprego com o fechamento de lojas, de empresas. E quando a taxa de juros começa a cair, aí todo mundo volta a desejar fazer investimento e gerar emprego. E é por isso que nós queremos aproveitar essa queda dos juros para organizar um plano de investimento privado, público, estimular que todo mundo faça seu investimento e, portanto, a gente retome o crescimento do Brasil, retome a esperança, a alegria do povo brasileiro. E eu quero reafirmar aqui, o presidente Lula foi extremamente feliz quando escolheu o seu slogan, União e Reconstrução. Ou seja, unir o país de novo, parar com essa guerra entre regiões, entre estados, parar de agressão entre as pessoas. As famílias precisam voltar a se reunir, independente se na família tem gente que é católico, que é evangélico, que é espírita, se um torce por Bahia, por Vitória, por Flamengo, por Palmeiras, por Corinthians. Acho que as pessoas podem se reunir. Eu sou do tempo, eu fico muito triste hoje quando você vai no estádio e estádio é torcida só. Eu ia desde adolescente e criança, meu pai me levava para o estádio e tinha lá a torcida do Bahia, a torcida do Vitória, sentado lado a lado, junto. E as pessoas não se agrediam, não se xingavam, fazia piada, fazia provocação, é natural, isso faz parte. Mas as pessoas assistiam um jogo de futebol junto, no mesmo estádio. Às vezes, dentro da mesma família, tinha um torcia para o Bahia, outro torcia para o Vitória. E se criou um ambiente no Brasil de intolerância, de preconceito,
de raiva, de ódio. Não, nós precisamos deixar isso no passado. Temos que unir o povo brasileiro e nos esforçar, todo mundo junto, para reconstruir o nosso país, olhando para frente, dando as mãos. E nós precisamos, cada um, inclusive, que é a autoridade, vamos chamar assim, como o povo diz, as autoridades, seja a autoridade do TCU, seja a autoridade do Parlamento, seja a autoridade do Executivo, as autoridades todas também precisam, cada um no seu papel institucional, dar as mãos e a gente reconstruir o nosso país. Esse é o nosso desejo, é o nosso trabalho. Recado dado, ministro. Obrigada. Obrigado aqui. Obrigada por ter vindo. Ajudar a reconstruir o Brasil. Obrigada por ter vindo. Agradeço também a todos os meus colegas de rádios que participaram deste programa. Já fica o convite. Próxima quarta-feira, às 8 da manhã, a gente se vê com um programa inédito. A gente teve hoje nos trabalhos técnicos o Tiago Coelho. Bom dia, ministro. Fica por aqui. Tchau. Você acabou de ouvir o programa Bom Dia, Ministro. Desface agora a rede facultativa.